Você já parou para pensar quantas vezes acordou e vestiu uma versão de si mesmo que não era a sua? Quantas vezes entrou em um ambiente e automaticamente se moldou ao que esperavam de você? Como se tivesse que vestir uma máscara invisível para ser aceito. Talvez, sem perceber, você esteja gastando sua vida tentando ser um reflexo do que os outros querem. Quando, na verdade, Deus deseja que você brilhe com a luz única que Ele colocou dentro de você. Vivemos em uma geração onde a comparação se tornou natural, quase automática. Rolamos as redes sociais e vemos um desfile de vidas aparentemente perfeitas, de pessoas que parecem sempre saber quem são, o que querem e para onde estão indo. E, diante disso, nasce em nós uma pressão silenciosa. Eu deveria ser assim também. Preciso me moldar para caber nesse padrão. Esse movimento constante de imitar, adaptar e esconder gera uma desconexão profunda com quem realmente somos. Aos poucos, a alma começa a sufocar, porque ela sabe que foi criada para ser original, e não uma cópia. Muitas pessoas estão cansadas sem entender o porquê. Não é apenas o cansaço físico, mas uma exaustão da alma que carrega o peso de interpretar papéis todos os dias. É como se cada sorriso forçado, cada palavra dita apenas para agradar, cada gesto pensado para ser aceito fosse um tijolo colocado sobre os ombros. O resultado: uma vida pesada, onde a identidade se perde e o coração fica vazio. Mas aqui está a boa notícia. Deus não nos chamou para viver aprisionados em personagens. Ele nos chamou para viver livres, revelando ao mundo a beleza única que carregamos. Desde o ventre, Ele soprou algo exclusivo em você, um jeito de sentir, de falar, de amar, de transformar. E quando você esconde isso para imitar alguém, não é apenas você quem perde, mas o mundo inteiro deixa de experimentar a parte de Deus que só você poderia revelar. Por isso, essa introdução é um convite. Um convite para olhar para dentro e perceber. Talvez você tenha passado anos tentando se encaixar em moldes que não foram feitos para você. Talvez tenha acreditado que precisava se tornar a versão que agradaria a família, os amigos, os seguidores, os colegas de trabalho. Mas a verdade é que, aos olhos de Deus, você já é suficiente sendo quem Ele sonhou. Não é sobre se tornar mais parecido com alguém. É sobre se tornar mais parecido com quem Ele planejou que você fosse. E neste vídeo, vamos caminhar juntos nessa jornada de redescoberta. Não será apenas uma reflexão, mas um processo emocional e espiritual para ajudar você a tirar as máscaras, ouvir a voz de Deus e permitir que sua alma, finalmente, se revele. Porque quando você volta a ser quem realmente é, algo extraordinário acontece. Você descobre que o maior presente que pode oferecer ao mundo é a sua autenticidade. A comparação é uma das armadilhas mais silenciosas e destrutivas da vida emocional e espiritual. Muitas vezes ela começa de forma inocente, quase imperceptível. Olhamos para alguém que admiramos, notamos suas conquistas, sua forma de se expressar, sua aparência ou mesmo sua fé, e em questão de segundos já estamos medindo nossa vida pela régua do outro. É nesse momento que uma ferida começa a se abrir. Uma ferida que vai corroendo a autenticidade e roubando a alegria de ser quem realmente somos. O problema da comparação é que ela nunca nos coloca em igualdade. Sempre enxergamos o outro em sua vitrine, as partes mais bonitas, editadas e controladas da vida, enquanto olhamos para nós mesmos nos bastidores, cheios de falhas, dúvidas e imperfeições. É uma disputa injusta, onde a balança sempre pende contra nós. E assim, cada vez que nos comparamos, a alma recebe uma mensagem distorcida. Você não é suficiente,
você nunca vai alcançar, você precisa mudar para valer a pena. Essas mensagens, repetidas inúmeras vezes, se transformam em feridas emocionais que limitam nossa liberdade interior. A Bíblia mostra como a comparação sempre foi uma armadilha. Caim, ao olhar para a oferta de Abel, deixou que a inveja e a comparação alimentassem seu coração a ponto de destruí-lo. Saul, ao ouvir as mulheres cantando que Davi havia matado dezenas de milhares enquanto ele apenas milhares, deixou que a comparação roubasse sua paz e sua identidade como rei. Esses exemplos nos revelam que, quando cedemos à comparação, não apenas sofremos por dentro, mas podemos perder de vista o propósito de Deus para nossas vidas. O mais cruel é que a comparação não apenas fere, mas também paralisa. Em vez de avançar no caminho que Deus preparou, ficamos estagnados, olhando para os lados, tentando imitar, copiando fórmulas que não foram feitas para nós. Esse movimento gera frustração porque, por mais que tentemos, nunca conseguiremos ser a cópia perfeita de alguém. O máximo que alcançamos é uma versão distorcida de nós mesmos, sempre aquém da plenitude que Deus sonhou. A ferida da comparação também nos afasta da gratidão. Quando olhamos demais para o que o outro tem, deixamos de valorizar o que já recebemos. Não vemos mais a beleza dos nossos dons, da nossa história e da forma única como Deus age em nós. O coração se enche de escassez, e em vez de florescer com aquilo que nos foi dado, murchamos desejando o jardim do vizinho. O caminho da cura começa quando decidimos parar de medir nossa vida pelo padrão dos outros. Isso exige coragem, porque a comparação muitas vezes já se tornou automática. Mas, em oração, podemos pedir a Deus que cure nossos olhos, para que deixemos de olhar para fora com inveja e passemos a olhar para dentro com amor. É nesse processo que a ferida da comparação começa a cicatrizar. Quando entendemos que cada pessoa carrega um chamado único, compreendemos que não há por que competir. O espaço que Deus reservou para nós não pode ser preenchido por ninguém mais. Assim, a alma encontra descanso. E, ao invés de viver correndo atrás de um ideal inalcançável, podemos caminhar com leveza, sabendo que ser quem somos em Deus é o suficiente. A ferida da comparação se transforma, então, em um testemunho. O testemunho de que a verdadeira liberdade é viver como obra original e não como cópia desgastada de alguém. Todos nós, em algum momento da vida, já usamos máscaras invisíveis para sobreviver em determinados ambientes. Desde cedo aprendemos que, para sermos aceitos, precisamos esconder partes de quem somos. Algumas máscaras surgem na infância, quando percebemos que nossos sentimentos não eram bem-vindos, e então decidimos reprimi-los. Outras nascem na adolescência, quando a necessidade de pertencimento nos faz moldar a personalidade ao grupo. E, na vida adulta, continuamos o ciclo, trocando de máscara conforme a expectativa de cada ambiente. No trabalho usamos uma, em casa outra. E até mesmo diante de Deus, muitas vezes, tentamos sustentar uma imagem que não corresponde ao nosso coração. As máscaras emocionais geralmente se manifestam como expressões de força e controle. Quantas vezes sorrimos para não revelar tristeza? Quantas vezes dissemos está tudo bem quando, na verdade, havia um turbilhão dentro de nós? Essas máscaras escondem nossa vulnerabilidade porque acreditamos que, se revelássemos o que realmente sentimos, seríamos rejeitados. O problema é que, ao esconder a dor, escondemos também a verdade da nossa alma. Criamos uma versão artificial de nós mesmos e começamos a acreditar que só essa versão pode ser aceita. Já as máscaras espirituais são ainda mais sutis.
Muitas vezes, não percebemos que estamos interpretando papéis até mesmo diante de Deus e da comunidade de fé. Reproduzimos gestos, palavras e atitudes que parecem espirituais, mas que não nascem de um relacionamento verdadeiro. Fazemos isso porque temos medo de mostrar nossa fragilidade diante dele e dos outros. Assim, nos tornamos atores espirituais, representando devoção enquanto o coração permanece distante. A Bíblia nos mostra que Deus nunca buscou atores, mas corações verdadeiros. Jesus confrontou fariseus que vestiam máscaras religiosas, dizendo que eram como sepulcros caiados, belos por fora, mas vazios por dentro. Essa metáfora revela o perigo de viver por trás de uma máscara. Podemos até enganar as pessoas por um tempo, mas não podemos enganar a nós mesmos nem a Deus. A alma sente o peso da falsidade, e o espírito se entristece quando vive uma fé de aparência. Usar máscaras pode trazer ganhos momentâneos, aceitação social, respeito aparente, elogios superficiais. Mas, com o tempo, o preço se torna alto demais. A alma começa a sufocar porque não nasceu para interpretar papéis. Ela deseja se expressar em autenticidade, com lágrimas quando houver dor, com sorrisos quando houver alegria, com verdade em cada oração, mesmo que essa verdade seja confusão ou dúvida. O processo de retirar as máscaras não acontece de uma vez. É um caminho de coragem, onde pouco a pouco deixamos cair aquilo que não nos pertence. Isso exige um encontro profundo com Deus, porque só na presença dele descobrimos que não precisamos sustentar personagens. Ele nos conhece por inteiro, nossas falhas, pecados, medos e fraquezas, e, ainda assim, nos ama. Essa experiência de ser aceito em plenitude é o que nos liberta para viver sem máscaras diante dele, consequentemente, diante do mundo. Quando começamos a tirar as máscaras emocionais e espirituais, algo transformador acontece. Passamos a atrair conexões verdadeiras. Pessoas que nos amam não pelo personagem que criamos, mas pela autenticidade que finalmente revelamos. E, acima de tudo, passamos a viver de forma leve, porque já não precisamos gastar energia sustentando imagens. Viver sem máscaras é viver em liberdade. É olhar no espelho e enxergar, sem medo, a pessoa que Deus formou. É escolher a verdade, mesmo quando ela é desconfortável, porque só a verdade tem poder de nos curar. No fim, a autenticidade não é apenas um caminho de autoexpressão, mas um ato de fé. Confiar que o Deus que nos criou sabe exatamente quem somos e nos chama a viver como obra original. Para entendermos a importância da autenticidade, precisamos voltar à origem, à criação. No Gênesis, vemos que Deus formou o ser humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Esse detalhe é fundamental, porque nos mostra que cada pessoa carrega em si não apenas matéria, mas também o sopro divino. Somos únicos porque fomos moldados por mãos divinas e carregamos dentro de nós a marca do Criador. Essa verdade simples, mas poderosa, nos revela que a autenticidade não é apenas uma questão de escolha pessoal, mas uma herança espiritual. Desde o princípio, Deus nos criou para viver em verdade, em transparência e em comunhão plena com Ele. No Éden, Adão e Eva andavam nus, sem vergonha, simbolizando não apenas a pureza física, mas a ausência de máscaras. Eles não precisavam esconder nada, porque estavam seguros em sua identidade como filhos amados. A autenticidade, portanto, era o estado natural do ser humano antes do pecado. Com a queda, no entanto, algo mudou. A primeira reação de Adão e Eva após pecarem foi se cobrir e se esconder de Deus.
Esse gesto marca o início da perda da autenticidade. O pecado trouxe vergonha, medo e a necessidade de criar barreiras. Desde então, a humanidade carrega a tendência de esconder, disfarçar e criar versões de si mesma que parecem mais aceitáveis. A luta por autenticidade é, na verdade, um reflexo da luta para retornar ao estado original de comunhão plena com o Criador. A Bíblia inteira é um convite para recuperar essa essência. Quando Davi escreveu no Salmo 139 que Deus nos teceu no ventre materno, estava afirmando que nossa individualidade não é fruto do acaso, mas de um projeto divino. Cada detalhe, talentos, temperamentos, até mesmo as fragilidades, foi cuidadosamente entrelaçado pelas mãos de Deus. Isso significa que a autenticidade é a forma mais pura de honrar o Criador, viver como Ele nos desenhou, sem distorções impostas pelo medo ou pela comparação. Jesus reforça essa verdade ao ensinar que somos a luz do mundo e o sal da terra. Luz não precisa se esforçar para brilhar. Ela apenas cumpre sua função natural. Sal não tenta ser outra coisa além de sal. Ele simplesmente conserva e dá sabor. Da mesma forma, nós não precisamos nos forçar a ser cópias ou personagens. Nossa autenticidade já carrega em si um impacto natural, porque reflete o Deus que habita em nós. Os apóstolos também falaram sobre isso. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, descreve a igreja como um corpo com muitos membros, cada um com sua função específica. Se todos fossem iguais, o corpo não funcionaria. Essa metáfora mostra que a diversidade é intencional e necessária. Quando tentamos ser iguais aos outros, o corpo perde sua harmonia. Mas quando vivemos nossa identidade em Cristo, contribuímos com a parte única que só nós podemos oferecer. Viver em autenticidade, portanto, não é apenas uma questão de autoestima ou de realização pessoal. É uma questão de fé. É acreditar que Deus não errou ao nos criar, que Ele sabia exatamente o que estava fazendo quando nos deu características singulares. É também um ato de obediência, responder ao chamado de viver como filhos amados, sem esconder o que Ele mesmo colocou em nós. No fim, a origem bíblica da autenticidade nos lembra que ser verdadeiro não é opcional para quem deseja caminhar com Deus. É um retorno à essência, um reencontro com o Éden perdido e restaurado em Cristo. Nele, somos convidados a despir as máscaras e viver com a mesma liberdade que Adão e Eva tinham antes da queda. Uma vida nua de enganos, mas cheia da glória de sermos quem realmente fomos criados para ser. Há momentos em que a alma parece perder o fôlego. Não é algo que se vê de fora, mas que se sente intensamente por dentro. A pessoa acorda já cansada, vive os dias com uma sensação de peso constante, e mesmo quando tudo parece estar bem aos olhos dos outros, dentro de si há um vazio difícil de explicar. Esse sufocamento interior é um sinal de que a autenticidade está sendo reprimida. É como se a alma estivesse trancada em um quarto escuro, batendo nas paredes, querendo ser ouvida, mas sem encontrar espaço para se expressar. O sufocamento da alma acontece quando insistimos em viver personagens por tempo demais. A cada vez que dizemos sim quando queríamos dizer não, a cada vez que sorrimos enquanto a dor grita por dentro, a cada vez que escondemos nossa verdadeira opinião por medo de rejeição, vamos apertando ainda mais a corda que prende nossa essência. O resultado é uma vida que pode até parecer organizada por fora, mas que internamente se torna insuportável. A Bíblia fala muito sobre esse estado de opressão interior. O salmista, em diversas ocasiões, descreveu sua alma como abatida, angustiada, sem forças. No Salmo 42, por exemplo, ele pergunta a si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim? Essa pergunta revela a consciência de que a alma pode, sim, adoecer, pode se sufocar quando não encontra espaço para respirar autenticidade. Um dos sinais mais claros de uma alma sufocada é a falta de propósito. Quando não vivemos nossa essência, a vida perde o sabor. As tarefas do dia a dia se tornam mecânicas, os relacionamentos parecem superficiais, e até mesmo a fé pode perder seu brilho. Orar vira um ritual vazio, ler a palavra se transforma em obrigação, e participar de atividades espirituais deixa de trazer alegria. Isso acontece porque, em essência, Deus não nos chamou para viver no automático. Ele nos chamou para viver em verdade, de dentro para fora. Outro sinal é a ansiedade constante. A alma que se sufoca vive em estado de alerta, sempre preocupada em não falhar no papel que assumiu. É como um ator em um palco sem fim, que nunca pode sair de cena porque teme ser desmascarado. Essa pressão interna gera exaustão e até sintomas físicos: insônia, dores no corpo, crises emocionais. Tudo isso é o grito da alma pedindo liberdade. A boa notícia é que Deus não ignora esses gritos. Pelo contrário, Ele os ouve com atenção. Jesus disse em Mateus capítulo 11 versículo 28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite é para todos que vivem com a alma sufocada. Ele nos chama para deixar os fardos, para soltar as máscaras e descansar na aceitação plena que só o amor divino pode oferecer. O processo de cura começa quando paramos de negar o que sentimos. Admitir que a alma está sufocada já é um passo de libertação. Em seguida, é preciso trazer à luz essas áreas em oração, derramando diante de Deus tudo aquilo que tentamos esconder até de nós mesmos. Esse ato de sinceridade abre espaço para que o Espírito Santo sopre vida nova dentro de nós. Quando a alma volta a respirar, a diferença é palpável. O coração ganha leveza, a mente encontra clareza, e os relacionamentos se tornam mais verdadeiros. Descobrimos que não precisamos mais gastar energia sustentando papéis. Podemos simplesmente viver como somos. A autenticidade devolve à alma o ar que ela havia perdido, e a vida volta a florescer com cores que antes estavam apagadas. No fim, quando a alma se sufoca, não se trata apenas de tristeza passageira ou de momentos difíceis. É um sinal de que algo muito profundo precisa ser resgatado. Deus nos criou para viver em liberdade, e onde há sufocamento, Ele deseja trazer respiração. Onde há opressão, Ele deseja trazer alívio. Onde há silêncio forçado, Ele deseja ouvir a verdade do nosso coração. A sufocação da alma não é uma sentença permanente. É um chamado ao despertar. É como se Deus sussurrasse: Filho, filha, eu não te criei para viver aprisionado em personagens. Eu te criei para que a tua essência brilhe, para que a tua voz seja ouvida, para que o teu coração seja pleno em mim. E, quando abrimos espaço para esse chamado, percebemos que a autenticidade não é apenas uma escolha bonita, mas uma necessidade vital. Assim como os pulmões precisam de ar, a alma precisa de verdade. Respirar a autenticidade diante de Deus é o início de uma vida mais leve e verdadeira. É escolher não sufocar mais os sentimentos, não esconder as fragilidades, não negar o que realmente somos. É viver sabendo que o amor divino não exige máscaras, mas nos acolhe exatamente como estamos, para depois nos transformar no que devemos ser. E assim, a alma que antes estava sufocada encontra espaço para expandir-se. Ela se ergue novamente, encontra descanso, e finalmente pode viver na plenitude daquilo que o Criador sonhou.
dos maiores desafios da vida moderna é reconhecer quem realmente somos em meio a tantas vozes externas. A sociedade, a família, os amigos, a cultura e até mesmo nossas próprias inseguranças criam um coro de expectativas que nos empurra a viver de formas que não correspondem à nossa essência. É por isso que o autorreconhecimento, quando feito apenas de forma humana, muitas vezes se torna confuso. Podemos até nos perguntar: quem sou eu de verdade? Mas acabamos presos em respostas superficiais, moldadas pelo que os outros querem ouvir. Por isso, o caminho mais seguro e transformador é o autorreconhecimento guiado por Deus. Esse processo começa quando paramos de olhar apenas para fora e nos voltamos para dentro, trazendo Deus para a conversa. Ele nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. O salmista declarou no Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces. Esse versículo mostra que não há detalhe escondido, nenhum pensamento, nenhum sentimento ou intenção que escape ao olhar divino. Se desejamos de fato nos reencontrar, precisamos permitir que Deus seja nosso guia nesse mergulho interior. O autorreconhecimento guiado por Deus não se trata de apenas listar qualidades ou defeitos. É um movimento de escuta, onde damos espaço para o Espírito Santo revelar o que foi sufocado, o que precisa ser curado e também o que deve ser fortalecido. Muitas vezes, Ele nos mostra talentos que deixamos escondidos, dons que enterramos por medo, ou até mesmo áreas da vida em que temos vivido de maneira artificial. Esse confronto pode doer no início, mas é libertador, porque abre a porta para que a autenticidade volte a florescer. Uma prática simples e poderosa nesse processo é o silêncio orante. Ao reservar momentos para parar, respirar fundo e simplesmente perguntar: Senhor, quem eu sou em Ti? Abrimos espaço para que Ele fale ao coração. Essa pergunta, quando feita com sinceridade, pode mudar radicalmente a forma como nos vemos. Aos poucos, percebemos que não somos definidos por rótulos humanos, por falhas passadas ou por expectativas alheias, mas pela identidade eterna que recebemos em Cristo. Outro aspecto importante é a leitura da palavra. Quando olhamos para as Escrituras, vemos não apenas a história de outros homens e mulheres, mas também um espelho para a nossa própria alma. Personagens como Moisés, Gideão e Jeremias precisaram ser lembrados por Deus de quem eram de verdade, porque estavam vivendo sob o peso da insegurança. Da mesma forma, a Bíblia se torna para nós um guia de identidade, reafirmando que somos escolhidos, amados e chamados. Esse autorreconhecimento também exige coragem para confrontar as máscaras que temos usado. Diante de Deus, não precisamos fingir. Podemos admitir nossas fraquezas, confessar nossas lutas, expor nossas dores. Ele não se afasta do nosso real. Pelo contrário, Ele se aproxima. E, quanto mais sinceros somos com Ele, mais livres nos tornamos diante de nós mesmos e dos outros. Com o tempo, esse processo gera frutos visíveis. A ansiedade começa a diminuir, porque já não precisamos sustentar uma imagem. A autoestima deixa de depender da comparação, porque sabemos que temos valor em Cristo. As decisões se tornam mais alinhadas, porque partem de um lugar de verdade. E os relacionamentos ganham mais profundidade, porque passamos a atrair pessoas que se conectam com quem realmente somos, e não com um personagem inventado. No fim, o autorreconhecimento guiado por Deus é um retorno ao projeto original. É como se Ele dissesse: Eu te conheço, e o que eu sonhei para você continua vivo. Quando ouvimos essa voz, a alma encontra descanso. Não precisamos mais buscar respostas em padrões externos, porque já sabemos que a verdadeira identidade está em viver como filhos amados do Pai.
Uma das maiores lutas da alma é decidir a quem dar ouvidos. Todos os dias, somos bombardeados por inúmeras vozes. A opinião das pessoas, os conselhos da sociedade, as pressões da família, os padrões impostos pelas redes sociais. Essas vozes formam a multidão, e a multidão sempre grita alto. É um coro que exige conformidade, que pressiona para que sejamos iguais, que nos empurra a seguir o fluxo para não sermos excluídos. No entanto, em meio a esse barulho constante, existe uma voz suave e discreta, a voz do Espírito Santo. Ela não compete em volume, mas em profundidade. A voz da multidão geralmente promete aceitação imediata, mas cobra o preço da autenticidade. É ela que diz: seja como todos, ou ficará sozinho. É ela que nos obriga a vestir máscaras para sermos aceitos, mesmo que isso custe a nossa paz. Muitas vezes, essa voz vem carregada de medo. Medo de rejeição, medo de não se encaixar, medo de não ser suficiente. Ela nos prende em um ciclo interminável de comparações e esforços para agradar. E, quando percebemos, estamos tão ocupados tentando atender às expectativas externas que já não conseguimos ouvir o que Deus quer nos dizer. A voz do Espírito, por outro lado, não grita nem pressiona. Ela sussurra ao coração, convidando ao descanso e à verdade. Jesus disse em João capítulo 10 que as ovelhas reconhecem a voz do bom pastor e o seguem, porque sabem distinguir entre a voz do cuidado e a voz do estranho. Essa metáfora nos mostra que o segredo não é aumentar o volume do espírito, mas reduzir o barulho da multidão. Isso exige intencionalidade. Criar momentos de silêncio, buscar oração, mergulhar na palavra. Só assim conseguimos perceber o sussurro divino em meio à confusão do mundo. Seguir a voz da multidão pode até nos dar reconhecimento temporário, mas nunca nos dará plenitude. É como beber água salgada. Parece matar a sede no início, mas só aumenta o vazio por dentro. Já seguir a voz do Espírito pode nos levar a caminhos contrários ao esperado, mas nos conduz à vida em abundância. Foi assim com Noé, que construiu a arca mesmo sendo ridicularizado pela multidão. Foi assim com Abraão, que deixou sua terra sem saber para onde ia, confiando apenas na promessa. Foi assim com os discípulos, que abandonaram redes e trabalhos para seguir um mestre que não prometia glória humana, mas vida eterna. Discernir essas vozes é um exercício constante. A multidão se impõe pelo barulho, enquanto o Espírito se revela pela paz. Sempre que estamos em dúvida, podemos observar os frutos. A voz da multidão gera ansiedade, competição e cansaço. A voz do Espírito gera descanso, confiança e direção clara. Quando ouvimos a multidão, acabamos nos afastando de quem realmente somos. Quando ouvimos o Espírito, nos aproximamos da identidade que Deus nos deu. Esse contraste é vital para quem deseja viver em autenticidade. Porque não há como ser verdadeiro diante de Deus, ao mesmo tempo, viver para agradar a todos. Jesus já nos alertou que ninguém pode servir a dois senhores. Ou seguimos o barulho da multidão, ou escolhemos o sussurro do Espírito. A decisão exige coragem, mas é justamente essa coragem que abre o caminho para uma vida plena. No fim, ouvir o Espírito não significa viver sem críticas ou rejeições. Pelo contrário, muitas vezes seremos incompreendidos. Mas a diferença é que, ao seguir a voz dele, teremos paz interior e a certeza de que estamos alinhados com o céu. A multidão pode até gritar, mas quem escuta o Espírito descobre que a verdadeira liberdade está em obedecer à voz que conduz à autenticidade e ao propósito eterno.
A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que precisaram deixar máscaras de lado para viver sua verdadeira identidade em Deus. Cada exemplo mostra que a autenticidade não é apenas uma qualidade bonita, mas um requisito essencial para cumprir o propósito divino. É no momento em que eles se despem das expectativas externas que se tornam instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Um dos exemplos mais marcantes é o de Davi. Quando se preparava para enfrentar Golias, Saul tentou vesti-lo com sua armadura. Mas Davi logo percebeu que aquilo não funcionaria. Ele não sabia lutar com aquela estrutura, porque não era a forma como Deus o havia preparado. Então, decidiu rejeitar a armadura do rei e enfrentar o gigante com aquilo que conhecia: sua funda e 5 pedras. Esse gesto revela o poder da autenticidade. Se Davi tivesse tentado ser Saul, provavelmente teria fracassado. Mas, ao permanecer fiel à forma como Deus o capacitou, encontrou vitória. Outro exemplo é Moisés. Quando Deus o chamou para libertar Israel, ele relutou, alegando não ter eloquência e ser incapaz de falar bem. Sua insegurança o fazia se esconder atrás da desculpa da limitação. Mas Deus não o chamou para ser um grande orador. Chamou-o para ser líder e libertador. Com o tempo, Moisés entendeu que sua autenticidade estava em depender de Deus, e não em imitar a habilidade de outros. Sua história nos ensina que não precisamos ter todas as qualidades humanas para sermos instrumentos. Precisamos apenas viver nossa identidade no Senhor. Gideão também é um exemplo poderoso. Ele se via como o menor da sua família, pertencente à tribo mais fraca, escondido em um lagar quando foi chamado por Deus. Aos seus olhos, não havia nada nele que pudesse inspirar liderança. Mas o anjo do Senhor o chamou de valente guerreiro. Gideão precisou abandonar a identidade limitada que havia construído para si mesmo e aceitar a visão que Deus tinha dele. Foi apenas quando acreditou nessa autenticidade dada pelo Criador que conseguiu liderar Israel em uma das maiores vitórias. Jeremias, por sua vez, enfrentou outra luta. Quando chamado como profeta, tentou resistir, alegando ser jovem demais para falar em nome de Deus. Mas o Senhor lhe disse: "Antes de formar você no ventre, eu já o conhecia." Essa declaração não apenas quebrou a insegurança de Jeremias, mas também reafirmou que a autenticidade está enraizada no conhecimento e no propósito divino desde antes do nascimento. Até mesmo Pedro, no Novo Testamento, precisou se reencontrar com sua verdadeira identidade. Depois de negar Jesus 3 vezes, estava afundado em culpa e vergonha. Mas o Cristo ressurreto o restaurou, perguntando repetidamente: "Tu me amas?" Naquele diálogo, Pedro foi chamado a abandonar a máscara da negação e a viver de acordo com a verdade do amor. Foi assim que se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Essas histórias nos mostram que a autenticidade não é ausência de falhas, mas disposição de viver de acordo com aquilo que Deus plantou em nós. Cada personagem precisou se libertar da pressão externa, das limitações internas ou das máscaras construídas ao longo do caminho. E, somente quando abraçaram a identidade dada por Deus, foram capazes de cumprir seus chamados. No fim, os exemplos bíblicos revelam que a autenticidade não é luxo, mas necessidade. Quando tentamos ser cópias, perdemos força. Quando assumimos quem somos em Deus, nos tornamos canais de transformação. A mensagem é clara. Só podemos viver plenamente o propósito divino quando nos permitimos ser originais, exatamente como fomos criados.
Redescobrir a própria autenticidade não acontece por acaso. É um processo intencional que exige consciência, coragem e ação guiada por Deus. Muitas vezes passamos anos escondendo nossa essência, tentando nos encaixar em padrões externos ou agradar pessoas ao nosso redor. Para romper esse ciclo, é preciso começar com passos simples, mas profundos, que nos ajudem a reconectar com quem realmente somos. O primeiro passo é a autoavaliação sincera. Isso significa reservar momentos para refletir sobre áreas da vida em que temos atuado como personagens. Pergunte a si mesmo: quais atitudes, palavras ou comportamentos não refletem meu verdadeiro eu? Em quais situações me sinto obrigado a usar máscaras? Escrever essas respostas em um diário pode ser transformador, porque colocar no papel torna visível aquilo que muitas vezes ignoramos. O segundo passo é a entrega a Deus. Depois de identificar onde temos nos afastado da autenticidade, é hora de abrir o coração para Ele em oração. Esse momento não é apenas pedir perdão ou orientação. É uma entrega completa, reconhecendo que não podemos redescobrir nossa identidade sozinhos. Quando levamos a Deus nossos medos, inseguranças e expectativas não cumpridas, Ele nos revela a verdade sobre quem somos em sua visão, mostrando talentos, dons e características que podem ter sido esquecidos ou negligenciados. O terceiro passo é a prática da escuta interior. Em silêncio, ouça a sua própria voz, guiada pelo Espírito Santo. Pergunte a si mesmo: Senhor, como posso viver mais plenamente minha essência hoje? Essa escuta é contínua e requer disciplina. Ao longo do tempo, passamos a distinguir melhor o que vem da nossa alma, do que vem de pressões externas ou de opiniões alheias. Aprender a confiar nessa voz interior é essencial para construir a autenticidade. O quarto passo é pequenas ações alinhadas à essência. A autenticidade se manifesta não apenas em pensamentos, mas também em atitudes concretas. Comece implementando mudanças simples. Dizer não quando não quer algo, expressar suas opiniões com respeito, dedicar tempo para desenvolver talentos esquecidos ou praticar hobbies que realmente trazem alegria. Cada gesto que reflete sua verdadeira essência fortalece a conexão com a autenticidade. O quinto passo é celebrar suas conquistas e limites. Muitas vezes confundimos autenticidade com perfeição, mas ser verdadeiro não significa ser sem falhas. Reconhecer suas qualidades, conquistas e também suas limitações é parte do processo. Ao aceitar quem você é, com todas as nuances e imperfeições, permite que sua alma respire e se fortaleça. O sexto passo é buscar companhia que incentive a autenticidade. Estar ao redor de pessoas que respeitam quem você é, que não exigem máscaras, que valorizam sua individualidade, é essencial. Amigos e mentores que caminham com você em verdade ajudam a consolidar a prática da autenticidade no dia a dia. Esses passos, quando praticados com disciplina e fé, tornam-se hábitos espirituais que transformam a vida. Não se trata apenas de um processo psicológico, mas de um alinhamento com o propósito divino, pois viver autenticamente significa corresponder àquilo que Deus projetou em você desde o ventre materno. Ao aplicar esses passos, a alma se torna leve, a mente ganha clareza, e a vida passa a refletir a obra original que Deus criou. No final, redescobrir a autenticidade é mais do que um ato de coragem. É um retorno à essência que só Deus conhece completamente. E, ao trilhar esse caminho, você descobre que ser você mesmo não é apenas permitido, mas necessário para viver com plenitude, propósito e alegria duradoura.
Chegamos ao final desta jornada sobre redescobrir a autenticidade. Mas a verdade é que o caminho da alma nunca termina. Cada passo que demos aqui é apenas o começo de um processo contínuo de autoconhecimento e entrega a Deus. Redescobrir quem somos envolve coragem, paciência e abertura para ouvir a voz do Espírito, que nos guia para longe das comparações, das máscaras e do sufocamento interior. É um chamado para viver de dentro para fora, permitindo que a essência que Deus colocou em nós se revele em cada palavra, atitude e decisão. A autenticidade não é apenas um ato de rebeldia contra o mundo ou de liberdade emocional. É um retorno àquilo que Deus planejou desde o início. Ele nos formou de maneira única, moldou nosso caráter com cuidado e nos deu dons e talentos específicos. Quando ignoramos isso, vivendo para agradar aos outros ou tentando imitar alguém, perdemos tempo precioso e alimentamos feridas emocionais que poderiam ser curadas. Mas quando abraçamos nossa verdadeira identidade, começamos a florescer de uma maneira que impacta não só a nós mesmos, mas também aqueles que nos cercam. Agora é o momento de transformar reflexão em ação. Comece pequeno. Identifique uma área em que você tem usado máscaras. Admita para si mesmo que é humano e que não precisa ser perfeito, e entregue isso a Deus em oração. Permita que Ele guie seu coração e revele talentos ou dons que você possa ter deixado escondidos. Lembre-se de que a autenticidade não é sobre impressionar ou se mostrar melhor que os outros, mas sobre viver em harmonia com quem você foi criado para ser. Cada passo que você dá em direção a essa verdade fortalece sua alma e ilumina seu caminho. Também é importante buscar apoio. Conectar-se com pessoas que respeitam sua individualidade, que encorajam você a ser verdadeiro, fortalece essa caminhada. Evite aqueles ambientes onde a comparação e a pressão para se conformar são constantes. Em vez disso, cerque-se de companhias que celebram sua singularidade e compartilham do mesmo desejo de crescer em fé e autenticidade. Essas relações se tornam espelhos que refletem não quem você finge ser, mas quem você realmente é, e ajudam a consolidar mudanças profundas e duradouras. E aqui vai um convite sutil para você. Se alguma parte deste vídeo falou com seu coração, que tal comentar abaixo qual passo você sentiu mais necessidade de aplicar em sua vida? Compartilhar sua experiência não só fortalece sua própria caminhada, mas também encoraja outras pessoas que talvez estejam lutando com as mesmas questões. Às vezes, uma palavra sua pode ser exatamente a luz que alguém precisa para começar a se libertar das máscaras. Por fim, lembre-se, Deus não deseja que você seja uma cópia, mas que sua alma brilhe com autenticidade. Cada desafio, cada medo, cada insegurança é uma oportunidade de crescer e se aproximar da pessoa que Ele sonhou que você fosse. A verdadeira liberdade espiritual acontece quando deixamos de tentar agradar a multidão e começamos a ouvir a voz do Espírito, que guia com sabedoria, amor e propósito. Então, respire fundo, olhe para dentro e permita-se ser você mesmo. Confie que Deus conhece seu coração melhor do que ninguém e que Ele está presente em cada passo dessa jornada. Viver autenticamente não é um destino, mas uma prática diária de coragem, entrega e fé. E ao fazer isso, você descobrirá que não apenas sua vida muda, mas que você se torna um reflexo vivo do amor e da criatividade divina, capaz de inspirar outros a também se libertarem e revelarem quem realmente são.